Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingão 10 de julho de 2022 teremos 10 palpites. Dia de grade cheia de bons jogos com partidas ali na segundona norueguesa, primeira divisão sueca, Série A do Campeonato Brasileiro e jogos também na primeira divisão norueguesa. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Sandnes e Ranheim. Jogo válido pela segunda divisão norueguesa, que a gente tem o Ranheim em segundo com 27 pontos e o Sandnes em quinto com 22 pontos. Duas equipes que vêm fazendo uma ótima temporada e que devem fazer um bom jogo. Até porque o Sandnes nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Ranheim nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 desses duelos, também tivemos a perspectiva de 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa para um vice-líder, 27 pontos, contra um time que hoje estaria indo para os playoffs, que poderia dar um acesso à primeira divisão com 22 pontos. O Ranheim tem 25 gols marcados, 17 sofridos, e o Sandnes tem 19 marcados e 22 sofridos, ou seja, médias altíssimas de gols, tanto feitos como sofridos. O Sandnes vem de uma vitória, o Ranheim também vem de uma vitória e boas vitórias. Ranheim 4-0, Sandnes 3-1 fora de casa. Então um jogo que promete, um jogo de duas boas equipes que vem fazendo muitos gols, mas também vem tomando muitos gols e que vem com claros objetivos na competição. Ranheim se manter ali entre os dois primeiros que dava o acesso direto à primeira divisão e o Sandnes tentar alcançar o adversário ou até mesmo se manter nessa faixa de playoffs, até porque pode disputar essa terceira vaga na Liga Norueguesa da próxima temporada. Por isso nosso palpite não tem como não ser outro, senão no mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50. Passando agora para Blink e Raufoss, outro jogo dessa segundona norueguesa, que a gente tem o Raufoss em nono com 19 pontos e o Blink último colocado com 6 pontos em 13 partidas disputadas. Aqui outro jogo de duas equipes com boa média de gols e duas equipes que devem fazer um jogo movimentado, até porque o Blink nos últimos 5 confrontos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Raufoss nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, na verdade nos últimos 4, em 2 deles também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58 e a gente está falando de um Raufoss que olha ali para a faixa de playoffs, está a 3 pontos do Midtjylland, que já perdeu nessa rodada, e pega o último colocado que tem 27 gols sofridos em 13 partidas, dá uma média de 2 gols por partida sofrida. Lembrando que o Blink vem de 3 derrotas seguidas e 2 empates, enquanto o Raufoss vem de 4 vitórias seguidas, ou seja, são equipes em momentos completamente diferentes. O Raufoss, que briga pela vaga do Midtjylland nos playoffs, ganhou do adversário na última rodada, depois tinha metido 4-1 no Sandnes, então um jogo que promete muito por parte do Raufoss por vir numa boa sequência, mas que também pode ser uma redenção do Blink, até porque a equipe vem de 2 derrotas seguidas, é o último colocado nessa segundona norueguesa e precisa muito pontuar, até porque o Brian, primeiro time fora da zona, já tem 10 pontos, 4 a mais que a equipe mandante nesse jogo. Por isso eu espero um jogo bem movimentado pelas perspectivas das equipes e pela característica do campeonato. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Elfsborg e AIK, jogo válido pela primeirona sueca, que a gente tem o AIK em quarto com 24 pontos e o Elfsborg ali em oitavo com 19 pontos.
duas equipes bem próximas na competição e duas equipes que devem vir para um jogo de gols. Até porque o Elfsborg nos últimos 5 confrontos, em 4 deles a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o IK nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, já está uma odd muito interessante para um IK. A 1 ponto do líder Häcken, que está ali na disputa com grandes equipes, até porque o IK é uma das forças desse campeonato sueco também, e o Elfsborg, que sempre vem fazendo campanhas bem ali na parte de cima da tabela, vem sempre incomodando, vem conseguindo umas vaguinhas em competições internacionais, e nessa temporada está em 8º com 19 pontos, a 5 pontos do adversário dessa rodada. Então um jogo que promete, um jogo que tem tudo para ser bem movimentado, até porque o Elfsborg nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates, e pega um IK que vem de uma derrota dentro de casa e que vem oscilando muito. Os últimos jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Ou seja, é um jogo muito importante para o Elfsborg por estar jogando dentro de casa e por vir de uma boa sequência e, além disso, por enfrentar um dos líderes, uma das grandes equipes dessa competição. Então, se quer sonhar com coisas maiores, vai ter que vencer os grandes e esse é um desses jogos. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Midtjylland e Häcken, outro jogo dessa primeirona sueca que a gente tem o Häcken, líder da competição com 25 pontos e o Midtjylland ali em nono com 19 pontos. Outro jogo de duas boas equipes e outro jogo, na verdade, de olho no mercado de gols. Até porque o Midtjylland nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Já o Häcken nos últimos 5 confrontos, a equipe vem muito bem. Todas as suas partidas com no mínimo 2 gols em cada uma delas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, apenas um acabou 0-0. Em todos os outros, sempre no mínimo 2 gols em cada uma das partidas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,46, já está uma odd muito boa também para o Häcken, líder da competição com 25 pontos, 25 gols marcados e 17 sofridos, mas também tem 25 pontos e precisa vencer, até porque o IK, quarto colocado, tem 24, ou seja, do quarto ao primeiro é apenas 1 ponto de diferença. Pode até perder a liderança em caso de uma combinação de resultados nessa rodada. E pega o Midtjylland, que já está ali em nono lugar com 19 pontos, campeonato ainda bem embolado nessas 12 rodadas, que está de olho nessas primeiras posições do campeonato norueguês. Então é um jogo muito importante para a equipe mandante, que vai pegar o líder da competição. Caso vença, vai diminuir essa diferença de 6 pontos para 3 e vai entrar de vez ali no bolo dos líderes. Então um jogo muito importante para a equipe mandante, que vem de uma boa vitória sobre o IK, que hoje é o quarto colocado, mas que agora pega o líder, que vem de 3 empates seguidos, que precisa voltar a vencer, que precisa voltar ao caminho das vitórias, até porque os adversários chegaram e estão muito encostados. Por isso eu vejo um jogo com uma boa dinâmica e com uma boa possibilidade de ataque dos dois lados, e por isso mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,46 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Coritiba e Juventude, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Coritiba em 13º com 18 pontos e o Juventude em 19º com 11 pontos. Jogo de Série A, algumas partidas, jogo para gol. Até porque também o Coritiba nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Juventude nos últimos 5 duelos, em 4 deles, também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, utilizando mais especificadamente os últimos 3, sempre jogos com no mínimo 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42. Já está uma cotação excelente para um campeonato que está começando a desgarrar, que as equipes estão começando a abrir espaços. O Coritiba, 13º colocado, tem 18 pontos. O Juventude, que é o penúltimo colocado, tem 11. Já são 7 pontos de diferença entre equipes que não estão tão longe assim na tabela de classificação. Então o jogo
praticamente de 6 pontos, principalmente para o Coritiba, que joga dentro de casa contra um adversário da zona do rebaixamento. Hoje diferença é de 7, mas se perde essa partida, a diferença cai para 4. Para o Juventude, extremamente importante a vitória. O empate ou derrota é muito ruim, até porque a equipe nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Todos os jogos que rolou gol no jogo do Juventude, a equipe perdeu, a equipe não veio com resultado positivo. Lembrando também que vem de uma derrota para o Atlético Mineiro dentro de casa. E o Coritiba, que vinha de 4 derrotas seguidas, venceu o Fortaleza na última rodada com um jogador a menos e pode vir embalado contra um time, mais um time da zona do rebaixamento e que pode fazer um mano de campo, fazer mais 3 pontos e sair ali o mais rápido possível de perto dessa zona do rebaixamento. Por isso eu espero um jogo para gols e no mínimo 2 gols nessa partida é bem plausível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Lillestrøm e Viking. Jogo vale pela primeira divisão norueguesa, que a gente tem o Lillestrøm em primeiro com 30 pontos e o Viking ali em quarto com 22 pontos somados. Jogão de bola do primeiro contra o quarto colocado e um jogo, claro, para gols. Até porque o Lillestrøm nos últimos 5 confrontos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Viking nos últimos 5 duelos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,75, uma cotação excelente para um líder contra o quarto colocado. Líder que tem 27 gols marcados e 12 sofridos e 30 pontos na competição, contra o quarto que tem 25 gols marcados e 18 sofridos com 22 pontos, de olho ali nas competições internacionais, até porque está bem na beirada. Então um jogo de duas equipes com um poderio ofensivo muito forte, que tem o Lillestrøm vindo de 2 vitórias seguidas, mas que o Viking vem de 2 jogos sem vitórias. É uma derrota para o Haugesund e um empate com o Rosenborg. Ou seja, são equipes que estão ali na parte de cima da tabela, mas são equipes que vêm em momentos diferentes. O líder vem de 2 vitórias e o Viking vem de uma oscilada na competição. Então para esse jogo eu espero um Lillestrøm mais forte, mas pelo que o Viking vem apresentando na competição, é um jogo para gols. Principalmente quando a gente olha para os confrontos entre essas equipes, que dos últimos 5, apenas um não teve no mínimo 3 gols ou mais. Em todos os outros, sempre jogos movimentados e jogos com muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,75 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Molde e Tromsø. Outro jogo dessa Elite Serie em que a gente tem o Molde ali em segundo com 27 pontos e o Tromsø ali em 11º com 13 pontos. Outro jogo com cara de gols, até porque tem um molde de campo e o molde é tendência para isso lá na Noruega. Até porque também a equipe nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Tromsø nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, todas as partidas com no mínimo 3 gols ou mais, todas as partidas muito movimentadas. Então por isso não tem como não fazer outro palpite para esse jogo, senão no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,65, uma odd boa para um molde que costuma ter uma cotação baixa, porque a equipe é muito goleadora. Nessa temporada já foram 23 gols marcados e 12 sofridos, e pega uma equipe que está ali brigando hoje mais contra a zona do rebaixamento do que com a parte de cima. Já tem 15 gols marcados, mas tomou 18. Ou seja, é um jogo que promete ser muito forte por parte da equipe do Molde, que vem de um empate dentro de casa com o Jerv e que não vence há 2 rodadas. E vai pegar um Tromsø que nos últimos 5 confrontos são 2 vitórias e 3 empates, mas ainda assim brigando na parte de baixo da tabela. Mas o primordial desse confronto é quando essas equipes se enfrentam. Até porque nos últimos 5 confrontos a gente teve um 3-0, um 3-3, outro 3-0, um 2-1 e um 4-2. Ou seja, é tendência de jogo movimentado, é tendência de jogo de gols, até porque o Molde precisa vencer para continuar a caça do Lillestrøm e porque o Bodo ganhou. O Bodo é o atual campeão norueguês, está voltando aos caminhos da vitória. Então se o Molde quer abrir uma distância do adversário, vai precisar vencer uma equipe que, apesar de vir bem na competição, vem oscilando muito desde o início da temporada. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Rosenborg e Jerv.
Outro jogo da primeirona norueguesa que a gente tem o Rosenborg em nono com 18 pontos e o Jerv penúltimo colocado com 11 pontos até o momento. Outro jogo com cara de gols, até porque a gente está falando de um Rosenborg que nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Jerv nos últimos 5 confrontos, em 4 deles também tivemos ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, num único confronto existente, 2-1 para o Rosenborg fora de casa. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,81, uma odd muito boa para um Rosenborg, que é uma equipe grande aqui do cenário norueguês, mas que já há umas 3 temporadas não vem muito bem. Vem ali no meio da tabela, vem oscilando, sobe um pouco, cai um pouco, e nessa temporada tá ali bem no meio mesmo. Já tem 20 gols marcados e 15 sofridos e pega um Jerv, que não vem conseguindo fazer uma boa temporada. Apesar de estar a um ponto de sair da zona, são 20 gols sofridos e 7 marcados, tem apenas 11 pontos, mas tem que lembrar, a equipe vem de um empate gigantesco contra o Molde na casa do adversário. Até então vinha de uma vitória sobre o Haugesund por 1-0 e de uma classificação na Copa, ou seja, a equipe começa a querer mostrar serviço, mas vai pegar um Rosenborg que não perde há 4 partidas, são 2 empates e 2 vitórias, tá ali no meio de tabela, caso vença, pode começar a sonhar até com competições internacionais. Então um jogo muito importante para a equipe do Rosenborg, para suas pretensões maiores na competição, mas também um jogo muito importante para o Jerv para sair da zona de rebaixamento. Por isso um golzinho para cada lado, o que é bem possível. Então ambas marcam, odd na casa de 1,89 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Mineiro e São Paulo, jogão na Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Atlético Mineiro em terceiro com 27 pontos e o São Paulo em sétimo com 22 pontos. Essa parte de cima aqui com a derrota do Palmeiras na última rodada, começando a ficar embolado e começando a ficar mais interessante. E lembrando que o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o São Paulo nos últimos 5 confrontos, em 3 deles, também tivemos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 dessas partidas, também tivemos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo, que promete lá no Mineirão, vai ser no mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação muito boa já para o mercado de over 1,5, que põe frente a frente o terceiro colocado, que tem 24 gols marcados e 17 sofridos, contra o sétimo, que tem 20 gols marcados e 16 sofridos. Ou seja, equipes que fazem e tomam muitos gols. De um lado a gente tem o Atlético Mineiro, classificado numa Libertadores, muito bem nos últimos jogos, principalmente depois das vitórias sobre o Flamengo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Até depois disso a equipe vem de 4 vitórias e 1 empate, enquanto o São Paulo, que classificado na Sul-Americana, muito bem classificado, vem de 4 vitórias e também um empate nos últimos 5 jogos. Ou seja, jogo de duas equipes em momentos muito bons, classificadas em competições internacionais, que vem fazendo uma boa temporada também no Campeonato Brasileiro, até porque o São Paulo, mesmo em sétimo, está a 7 pontos do líder Palmeiras. Então, se quer sonhar com coisas maiores, vai precisar vencer o Galo fora de casa, porque aí sim entra no briga, entra no bolo de vez e pode começar a sonhar com coisas maiores, não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Fortaleza e Palmeiras. Jogo válido também pelo Campeonato Brasileiro, que a gente tem o líder Palmeiras em primeiro com 29 pontos e o Fortaleza último colocado com 10 pontos. Jogo de opostos, mas jogo de equipes muito bem organizadas. Até porque também o Fortaleza nos últimos 5 confrontos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Palmeiras nos últimos 5 duelos, aí sim, nos últimos 4 partidas alviverde, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 partidas, 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1,5 gols.
A odd está na casa de 1,40, já tá uma cotação muito boa para o líder Palmeiras, líder disparado ali com 27 pontos, com 27 gols marcados e 12 sofridos, que precisa vencer até porque vem de uma derrota aqui para o vice-líder Atlético Paranaense, que tem 2 pontos a menos. Pega o lanterna na competição, que já tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro, tem 13 marcados e não consegue se encontrar no Campeonato Nacional. Vem de uma eliminação na Libertadores, vem de uma derrota para o Curitiba no Campeonato Nacional, mas eu acredito que essa eliminação na Libertadores pode ser até muito interessante para o Fortaleza, porque vai concentrar suas forças no Campeonato Nacional, vai concentrar tudo que tem para tentar sair dessa zona, mas vai pegar um Palmeiras que vem de uma vitória avassaladora, com gol de bicicleta do Rony, classificadíssimo na Libertadores, então é um jogo que promete, porque o Fortaleza, como eu sempre falo, tem time para sair dessa zona do rebaixamento, precisa reagir até porque está a 7 pontos já do Atlético Goianiense, primeiro time fora da zona, mas pega o líder, uma equipe muito boa, uma equipe muito organizada e que eu vejo com possibilidade de 2 gols bem claros para essa partida. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para Fortaleza e Palmeiras. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!